a alimentação vegetariana, quando você tem uma variedade de alimentos, você consegue ter todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da criança. Primeiro, é muito importante que a criança receba o aleitamento materno. Até os 6 meses de vida, é fundamental ela ser alimentada exclusivamente do leite materno. Existem muitas campanhas falando disso, mas por que você acredita que isso é tão importante? Bom, primeiro porque é o plano de Deus, né? Então a mãe, durante a gravidez, já vai formando, né? E ao bebê nascer, aquele alimento é completo. Tanto que em pouco tempo a criança dobra de peso, Verdade. né? É riquíssimo em proteína. Então o leite materno é um alimento completo. E além do mais, ele desenvolve na criança o paladar para outros alimentos, porque de acordo com a dieta da mãe, a criança vai fazendo registros de outros sabores também. Uma coisa que já com uma fórmula infantil ela não vai ter. Exatamente. Porque vai ser sempre aquela mesma porque fórmula. Porque a fórmula tem todos os dias o mesmo sabor, né? E ainda tem o açúcar, que é o grande vilão da dieta infantil, porque as crianças se acostumam com aquele sabor. Sim. E depois rejeitam os alimentos naturais, né? Então uma alimentação bem variada, ela vai conseguir colocar para a criança tudo que ela precisa. Por exemplo, se você oferece arroz integral e um tipo de leguminosa, um feijão, uma lentilha, uma ervilha, é uma proteína completa. Né? Então, porque a grande preocupação, doutora, dos pediatras e dos pais também, que são preocupados com a nutrição do bebê, será que vai ter proteína suficiente? Será que vai ter o ferro suficiente? Então, a junção do arroz integral, que é um grão completo, né? E uma leguminosa, não precisa ser necessariamente o feijão. E é claro que o oferecimento desse tipo de alimento, ele é progressivo, né, doutora? Sim, porque ao iniciar a alimentação do bebê, você vai iniciar com frutas, né? Oferecendo aquela variedade de frutas. E também você vai oferecer também uma banana amassada com aveia, você vai introduzindo o cereal aos poucos. O mel só deve ser introduzido após 1 ano de vida. Até 1 ano de vida, você deve fazer uma alimentação diferenciada para a criança, separada. Cozinhar os legumes dela separado, no vapor, amassar, não triturar, não liquidificar. Porque isso também prejudica a dentição da criança. Então, deve ser oferecido ele amassado e não bem triturado. Tá bom. Então, e você pode ralar uma castanha, né? Você vai fazendo aquelas papas. Após 1 ano de idade, a dentição já está mais completa, você já pode oferecer um alimento mesmo da família. Agora, então você vai introduzindo aos poucos esses alimentos, né? E a criança então vai se adaptando. Mas deve oferecer uma alimentação bem variada, colorida para a criança, né? Não ficar só na mandioquinha, batata, mas oferecer brócolis, espinafre, né? Fazer realmente aquela alimentação variada. Porque o segredo está em você oferecer os 3 grupos de alimentos. Reguladores. Atenção, mamães, né? Papais aí de plantão. Aí. Reguladores, que são as frutas, né? As verduras, os legumes. São riquíssimos em fibra, então a criança não vai ter problema com o funcionamento intestinal. O cereal integral, o arroz bem cozido, né? Esse entra em outro grupo. É o grupo dos energéticos, né? Os cereais são os energéticos. E os construtores são as proteínas, né? Que são os tijolinhos que vão fazer o desenvolvimento da criança. Uma criança em desenvolvimento, ela necessita de 1,2, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Por dia? Por dia. Só que é fácil você conseguir isso nessa alimentação. Entendeu? Existe não tem problema. algum item, assim, você citou, por exemplo, a castanha raladinha. É uma coisa que talvez alguns pais não tenham pensado. Existe restrição ou existe algum item também que eu deva incluir na dieta nessa fase da criança para que ela não tenha deficiência de proteína? Ou simplesmente, por exemplo, mora numa região que é difícil castanha, de qualquer tipo, ela é cara, não tenho acesso. Só o arroz e o feijão, ou o arroz de uma leguminosa, o arroz de uma lentilha, por exemplo, é o suficiente, doutora? É o suficiente. Porque as castanhas, ela faz parte do grupo dos construtores. Mas a azeitona faz parte do grupo dos construtores. O abacate, né? Esse mito de usar abacate com açúcar. Então você perde os benefícios do abacate, né? Então você pode usar ele na salada, amassadinho. A criança recebe esses benefícios. Não precisa ser necessariamente a castanha. É um grupo de alimentos que talvez não seja de fácil acesso em todos os lugares. O preço também pode ser um pouco mais
alto. Então você pode ter um equilíbrio com outros tipos de alimentos. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, doutora, a pressão que a família exerce, os amigos exercem, para comer carne, para se alimentar, e o medo assim da deficiência nutricional é muito grande. Os pais que tomam essa decisão de alimentarem os seus filhos dessa maneira, sem carne, eles têm que ter uma maneira também muito sábia de abordar e de apresentar para a criança por que dessa escolha. Você tem alguma dica, você tem alguma coisa que possa mostrar para a gente uma maneira sábia de fazer isso? Olha, eu tive uma experiência, né, em relação a isso. Mas a primeira dica que eu quero deixar com os pais é o seguinte: primeiro, que os pais devem, ao querer que os filhos se alimentem saudavelmente, eles têm que se alimentar também. Claro. Os pais têm que dar o exemplo, né? Então, ensinar também um pouco de fisiologia para a criança, sabe? Mesmo a criança vai crescendo, você já pode ensinar alguma coisa para ela, como funciona o organismo, e que não é natural o comer carne, né? Deus não, essa não foi uma dieta original, não é o plano né? de Deus, né, para nós, né? Fisiologicamente não somos adaptados para isso. Então, a minha experiência foi o seguinte: meu filho, ele, quando nasceu, eu já era vegetariana, e o pediatra quis me convencer a dar carne para ele, né? E eu não aceitei, não quis, continuei com o meu ritmo. Ele disse que o bebê estava ótimo, estava saudável, então eu fiquei segura e continuei. E conversando com uma pessoa muito querida, ele me disse o seguinte: olha, quando você leve seu filho num sítio, na natureza, e mostre para ele como que a galinha fica com seus pintinhos, né? Ali, cuidando, e eles perto da mamãe. Mostre para ele como a vaquinha e o bezerrinho estão juntos, ela amamentando. E você vai desenvolver na criança aquele amor pelo animal. Porque, como eu disse, não é natural comer carne. Você tem que matar, sacrificar para alimentar o seu paladar, né? E a criança foi desenvolvendo, meu filho foi desenvolvendo esse amor pelos animais. A ponto... Que é natural das crianças. Que é natural. A ponto de quando ele passava perto de um açougue e ele via ali os animais, ele chorava. Porque o bezerrinho estava sem a mamãe dele, né? Então, é um ato de crueldade mesmo. Então, as crianças, para ser uma criança amorosa, uma criança calma, tranquila, a alimentação vegetariana é ideal para isso. E é interessante que a tática que a doutora Nilvânia usou, ela é muito eficaz porque você não está proibindo, você não está restringindo a dieta da criança de uma maneira cega. Você está ensinando a criança a fazer escolhas também. Gente, então olha só. A doutora Nilvânia está aqui, ela veio aqui falar de um assunto muito assim recorrente, a falta da vitamina B12, a preocupação dos pais com a alimentação, dos bebês. É possível sim, ela apresentou aqui inúmeras alternativas para você que escolheu essa alimentação saudável, sábia, inteligente para o seu filho. O importante é você ter a variedade, ela já citou aqui, a variedade, um prato bem colorido, um prato bem variado durante toda a semana. E você tem que dar um exemplo para o seu filho, a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde. Se você faz escolhas sábias, os seus filhos vão observar, mesmo que você não fale muito sobre essas escolhas. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Ela vai voltar durante essa semana, vai falar um pouquinho sobre os riscos da alimentação com excesso de sódio. Não perca, porque está assim, recheado de informações importantes e dicas para você melhorar a sua dieta aí em casa também. Obrigada, viu, doutora? Vida e Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, espero que você tenha aprendido junto comigo. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre primeiros socorros, vamos falar sobre perfuração, o que você deve fazer no caso desse acidente, vamos falar também sobre personalidade e tem receita no Vida e Saúde, amanhã você vai aprender sucos de vegetais. É isso aí, Vida e Saúde vai ficando por aqui, eu espero você amanhã às 4h30 da tarde ou num dos horários da reprise, 11h30 da manhã ou 1h da manhã. Tchauzinho, até lá!